presidente Dilma, só uma última pergunta para fechar, que eu gostaria de fazer a todos. A presidente Dilma vem buscando vários segmentos da economia e seus ministros, com conversas, buscando formas de ajudar a gente crescer mais rápido, né? No caso do setor de telecomunicações, Valente, isso tem acontecido, aconteceu ou tem acontecido? E se o setor fosse chamado para ajudar a gente crescer mais rápido, o que vocês acham que o setor poderia contribuir? Olha, a presidenta Dilma teve, alguns meses atrás, uma reunião de empresários, né, especialmente empresários brasileiros, e acho que um dos controladores da Oi esteve presente nessa reunião. Doutor Otávio, né? Não saberia dizer se ele chegou a ter oportunidade de falar alguma coisa sobre o telecom ou não. Enquanto setor, né, nós não tivemos nenhum contato com a ministra Dilma para falar sobre essas questões. Temos tido contatos frequentes com o ministro Paulo Bernardo, que tem sido um excelente interlocutor e tem sido uma pessoa que tem encaminhado uma série de propostas e tem assumido uma série de posições que eu diria que talvez até tenham sido inéditas, né? O ministro Paulo Bernardo foi a público através de uma entrevista a um grande jornal e assumiu a questão dos impostos, falou que ia trabalhar na questão da redução dos impostos na cadeia produtiva, para que as redes tivessem maior facilidade, menor custo de construção. Então, a nossa relação é isso, mas com a ministra Dilma, como setor, talvez algum de nós tenha estado... desculpa, com a presidenta Dilma, como setor, juntos, nunca tivemos. Né? E se fosse pedido, o que você acha que o setor poderia contribuir? Ou já está contribuindo com esse imposto todo? Olha, eu acho que, de certa forma, tudo o que a gente poderia colocar foi dito já aqui nesse painel, né? O setor de telecomunicações é um setor que tem uma dupla função, né? A gente presta serviço de telecomunicações quando dá tempo, mas funciona basicamente como coletoria pública, né? Então, e, claro, às vezes fica aquela dúvida, parece até que as empresas querem se beneficiar de redução de imposto. Esse imposto não sai das empresas, esse imposto sai do bolso do consumidor. Quando a gente fala dessa questão dos impostos, tem um impacto direto nas nossas vidas, porque toda hora tem alguém que faz uma comparação internacional. Só que tem, às vezes, a grande maioria das vezes, esquece desse pequeno detalhe, né? Onde o imposto nos Estados Unidos é 8%, e aqui nós temos estados que só o ICMS é 63%. Né? Que aí tem aquela história do por dentro, por fora, o pessoal tem uma certa dificuldade de entender a história do por dentro, por fora. Então, essa questão é uma questão que a gente sabe da complexidade, mas é uma questão que afeta a demanda, né? Especialmente quando a gente começa a trabalhar a classe C, quando a gente começa a trabalhar a classe D. Não é uma choradeira, é uma questão objetiva, né? Nós temos acredito que se a gente fosse chamado para esse encontro, Heloísa, nós acreditamos que hoje o Brasil tem um dos principais projetos de educação, né, feito através do programa de banda larga nas escolas. São 60 mil escolas conectadas. Uma das coisas que nós acreditamos que seria útil seria aumentar significativamente o acesso, né, e a velocidade do acesso das escolas. A gente acha que isso seria uma coisa muito importante. Uma outra coisa que é importante e é difícil de fazer para qualquer operadora é poder ir para os lugares mais distantes do Brasil. A Vivo comentou, atinge 2.800 municípios, a Oi atinge 4.800 municípios. Mas para chegar, o Formoso falou, né, que a gente tem que tentar ampliar a área de cobertura. Isso seria um outro esforço que, coletivamente, a indústria poderia ampliar ainda mais a cobertura nos municípios mais distantes e longínquos para poder não só ter abundância de serviços nas principais cidades, mas em todos os municípios, né, do Brasil. Acho que esses seriam coisas que uma coordenação entre indústria e governo seria muito efetivo e muito possível de se atingir num curtíssimo espaço de tempo. Mas a gente ainda está carecendo dessa coordenação, porque necessita aí um apoio tripartite. Agora, Valim, o ministro falou em aumentar o PNBL para 10 mega. O que você acha disso, sim? Vai dar para dar essa resposta? Eu acho que a experiência, eu não estava na indústria na época que foi discutido o PNBL. Né? Eu cheguei logo depois e só vi
as cicatrizes. Né? Então, eu acho que a gente precisa montar um modelo diferente. Existe uma forma de fazer isso, ganha-ganha. Tem como todo mundo, né, se beneficiar disso. A população em geral, né, o governo levando mais integração e incorporação de mais gente nesse mundo novo que surgiu no mundo digital, e as operadoras que precisam investir maciçamente para acontecer isso. Às vezes as pessoas comparam a Coreia com o Brasil. A Coreia é menor que o Rio de Janeiro. Né? E aí a comparação fica meio desigual quando você tem, como o Valente colocou, é difícil da gente conseguir infraestrutura para cobrir determinados estados, por causa das dificuldades geográficas, das distâncias, etc. Então, eu acho que esse é um objetivo, ao trabalhar em conjunto, a gente poderia desenvolver um Brasil melhor. Né? E eu acho que a banda larga, essencialmente, seria o caminho para fazer isso. Nas escolas, nas cidades, nas municipalidades, eventualmente até alguns distritos, dependendo e isso não só eu vejo a disposição das empresas de fazê-lo, mas a necessidade de uma coordenação e um alinhamento com o governo. Eu só queria complementar. 10 mega, você acha viável? Eu só queria complementar, e depois vou até os 10 mega, ainda dentro da reunião que a gente poderia ter. Tem alguns pontos, você estava perguntando o que a gente poderia pedir, mas eu acho que a gente tem muito a oferecer, entendeu? Eu acho que o setor é um setor, como o Valim colocou, a gente poderia colocar uma série de outros pontos, e até chegando a velocidades maiores. Acho que o setor tem muito a oferecer. São poucas as alavancas que precisam ser movidas para que a gente consiga acelerar o processo. Né? A gente estava falando da questão tributária por conta de melhorar o acesso às classes sociais mais baixas. Uma outra questão fundamental, especialmente pensando em termos de áreas remotas, a questão da utilização dos fundos setoriais. Você vê no caso da energia elétrica, né, onde a ligação dos últimos milhões de brasileiros se deu através de um programa que é o Programa Luz para Todos, programa que teve a interferência do governo no repasse de fundos públicos para o atendimento a essas demandas da sociedade. O setor tem acumulado uma quantidade imensa de fundos, e nós temos possibilidade de chegar a uma conectividade maior, a incluir mais pessoas, melhorar as condições, inclusive em áreas mais remotas, e existem recursos disponíveis para isso. Quer dizer, então, a gente tem muito a oferecer, e as alavancas que podem, ou que deveriam ser movidas, são muito pequenas. E, de novo, esse setor é um setor fundamental, e todo mundo sabe disso, para os outros setores da economia. Então, o impacto nosso é muito grande em outros setores, não tem nada a ver com a gente. Então, eu gostaria de complementar com os colegas um ponto importante e que não é muito complexo, em relação à regulamentação do direito de passagem e autorização para a implementação de torres. Uma regulamentação federal, uma medida provisória ou uma lei poderia regulamentar e facilitar muito a colocação dessa infraestrutura, que é fundamental para o nosso crescimento, porque hoje nós enfrentamos leis municipais, leis ambientais, condomínios, e fica praticamente impossível de se expandir a infraestrutura necessária para o nosso crescimento. Então, essa é uma medida que nós sabemos que o ministro Paulo Bernardo, o Ministério tem intenção de fazer, mas iria contribuir muito com o desenvolvimento do setor. Uma última pergunta para um responder, quem for mais enfático. O que vocês acham do leilão de 700 mega já no ano que vem? 700 mega não, 700 megahertz. Achamos uma decisão importante, uma boa decisão, não? Mas, sem dúvida, como eu falei minutos antes, seria muito importante que se considerasse as metas de cobertura incluídas dentro desse novo espectro, para utilizar a frequência que seja melhor e mais eficiente para cada situação dentro das metas. Está na hora desse leilão, Valim? Ano que vem? 700 MHz? Concordo com o Carlos. Ele foi o mais enfático. Ok, gente, muito obrigada. Daqui a pouco temos mais informações, mais conversas. Agradeço a todos e até já.